cumprimentá-lo. Ontem eu ouvi o senador Jorge Viana a respeito da agenda que a Câmara terá na votação do fim do fator previdenciário. Então, eu queria compartilhar com Vossa Excelência e cumprimentá-lo pela luta que teve ao longo do tempo, em que eu, como jornalista, acompanhava a sua briga, e agora estamos juntos nesse trabalho, senador Paulo Paim. 10 anos, Vossa Excelência, como jornalista, e eu no Parlamento, 2 anos juntos aqui no Parlamento. E vamos, mérito seu, e vamos agradecer também ao presidente da Câmara, Marco Maia, por ter colocado essa matéria na agenda de votações, o que é muito importante. Então, é uma vitória dos aposentados, capitaneados aí pelo esforço do senador Paim. E eu queria, caros senadores, dizer que o nosso país não pode descuidar do comércio com os outros países se quiser garantir crescimento econômico sustentável nos próximos anos, reforçando a competitividade. Mesmo em períodos de recessão internacional ou de retração do comércio, como é a situação atual, é preciso demarcar território comercial lá fora, ainda que seja o momento de reforçar internamente a economia brasileira. Desprezar os mercados externos não é uma atitude inteligente. Aliás, reforçar o mercado interno tem sido praticamente uma política anticíclica que o governo passado, do ex-presidente Lula, e o atual, da presidente Dilma Rousseff, tem atuado muito e com medidas pontuais e positivas, mas elas não são inteiramente completas para que o país se prepare a esse processo desafiador da competitividade. Essa situação me preocupa porque, desde o último fim de semana, os principais jornais do país têm alertado para o retrocesso do desempenho da nossa balança comercial. Hoje, por exemplo, o jornal Estado de São Paulo traz a informação de que o déficit comercial do Brasil é o maior em 15 anos. Não é para comemorar, não estou aqui para isso. Estou aqui apenas para alertar sobre os riscos que isso representa para a sociedade, para a geração de emprego e de renda no país. Por causa da disparada na importação de combustíveis e lubrificantes na semana passada, a compra média diária desses produtos saltou de 237 milhões de dólares para quase 460 milhões de dólares, na comparação entre a semana passada e a anterior. Praticamente dobrou nas últimas semanas a importação desses produtos que são produzidos pela Petrobras. Detalhando em números, o saldo da terceira semana de novembro ficou negativo em 952 milhões de dólares, porque as nossas exportações somaram no período cerca de 4 bilhões de dólares, enquanto as nossas importações foram maiores no valor aproximadamente de 5 bilhões de dólares. Traduzindo esses dados, é o pior déficit comercial do Brasil desde 1998. Desempenho que foi noticiado em vários jornais. Na avaliação de longo prazo, sem considerar apenas o déficit da semana passada, a situação do comércio do nosso país com outras nações também está preocupando. No último domingo, o jornal O Globo publicou uma reportagem especial com base em avaliações de diversas consultorias especializadas em comércio exterior, mostrando que o Brasil terá o pior saldo positivo, ou seja, o pior superávit comercial da última década. Portanto, é falsa a tese de que o Brasil está totalmente imune e protegido das incertezas da economia global. A crise internacional e o protecionismo de outros países também chegou ao Brasil. Mas não é protecionismo onde há crise como o continente europeu. Há protecionismo aqui mesmo, dentro do Mercosul. Segundo a reportagem, o comércio exterior brasileiro terá superávit abaixo de 20 bilhões de dólares neste ano. O Brasil continua exportando mais do que importando, mas o resultado previsto é o pior desde 2002, quando o saldo positivo daquele ano foi de pouco mais de 13 bilhões de dólares. No próximo ano, as estimativas são ainda mais negativas. Se o ritmo de comércio continuar como está, o saldo positivo do Brasil, que é diferença entre o que é vendido para outros países e o que é comprado, será de 12 bilhões de dólares. Para o consumidor comum, mais acostumado a comprar no shopping center, nas feiras ou nas lojas dos centros urbanos ou comerciais, pode parecer muito dinheiro. Mas, em se tratando de comércio internacional, é menos do que o potencial comercial do nosso país. Segundo a Associação de Comércio Exterior do Brasil, AEB,
A situação seria ainda mais grave não fosse o desempenho das nossas commodities agrícolas, especialmente, claro, as que são produzidas no campo, que representam mais de 70% das nossas exportações e que estão salvando a nossa balança comercial. O novo Código Florestal, aprovado pelo Congresso, reforça esse desempenho do agronegócio focado na sustentabilidade. Daí a sua relevância, daí a necessidade dessa segurança jurídica com o Código Florestal aos produtores e aos exportadores, especialmente aqueles que fazem as commodities agrícolas. Claro que é muito melhor você exportar valor agregado, óleo de soja, margarina, os texturizados, todos os produtos derivados da soja, farelo, do que exportar matéria-prima em grão, porque ela é apenas matéria-prima. É por isso que países adotam políticas inteligentes, como a China, de isentar totalmente a matéria-prima, mas de taxar qualquer produto manufaturado como farelo ou derivados da soja. No caso do meu estado, do Rio Grande do Sul, temos outra preocupação, a vizinha Argentina. Um importante parceiro comercial do Brasil no âmbito do Mercosul, as sérias dificuldades políticas, econômicas e institucionais do governo da presidente Cristina Kirchner provocam problemas para o comércio com o Brasil. Claro, quanto mais frágil ela estiver lá dentro da Argentina, maiores serão as medidas protecionistas para brigar com um parceiro grande e forte para que isso capitalize politicamente internamente no seu país. A visão é essa de querer. Isso já aconteceu com a energia de Itaipu, no Paraguai, na eleição de Lugo, e aconteceu na Bolívia. Todas as vezes desse enfrentamento com o gás natural da Bolívia, é um enfrentamento que tem um caráter político conhecido. As autoridades argentinas diminuíram as importações de produtos brasileiros em 25,8% comparativamente ao mesmo período de 2011. O Rio Grande do Sul sofre muito com esse protecionismo. No meu estado, as exportações caíram de janeiro até setembro 22%. Em relação ao mesmo período de 2011, segundo dados da Federação das Indústrias. Móveis, autopeças, calçados, máquinas agrícolas. Produtos muito importantes na pauta comercial gaúcha não são vendidos mais ao mercado argentino como em anos anteriores, exatamente por conta da força do protecionismo do governo Kirchner. O governo brasileiro precisa, portanto, adotar medidas pontuais e se manifestar claramente sobre esta questão. Me surpreende o silêncio do governo sobre esse protecionismo mais agudo da Argentina em relação ao Brasil. Aliás, eu recebi agora informações do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, o MIDIC, informações sobre a balança comercial. Diz que as exportações totais do Rio Grande do Sul em outubro somaram 1 bilhão e 480 milhões de dólares, o que representa uma queda no mês de 13% no mesmo período de outubro de 2011. Os dados da balança comercial foram divulgados agora há pouco. O resultado foi puxado pela queda do desempenho dos produtos básicos, menos 87%, devido aos efeitos da estiagem sobre a safra 2012 e 2013 e da menor demanda por soja da China e da Tailândia. O presidente da Federação das Indústrias do meu estado, Heitor Miller, avaliou que as perdas foram se acentuando com o passar do ano. E o fato é que é preocupante, mas há expectativa de uma demanda externa mais favorável no próximo ano. Desejamos que isso aconteça de fato. Com relação ao setor industrial, que responde por 97,1% das exportações do Estado, os embarques somaram 1 bilhão e 440 milhões de dólares, uma retração de 2,3%. As principais desacelerações ocorreram em máquinas e equipamentos, menos 37%, produtos químicos, menos 18%, couros e calçados, menos 9%. Já os maiores crescimentos vieram do tabaco, 29,6%, e produtos alimentícios, com 1,4%. A China, que teve um aumento de 3% nos seus pedidos em outubro, é o principal destino das exportações do meu estado. Os principais produtos importados pelo país asiático foram soja e tabaco, não manufaturado, claro, como eu comentei há pouco. Em seguida veio a Argentina, apesar da queda de 26%, recebendo basicamente veículos automotores. Na terceira posição ficaram os Estados Unidos, com uma queda de menos 29%, com destaque para a compra de tabaco não manufaturado e armas de fogo.
o Rio Grande do Sul é um grande parque da produção de armas, especialmente destinadas à prática do esporte. Ainda nessa base de comparação, as importações totais também caíram menos 2,2%, totalizando 1 bilhão 360 milhões de dólares. A maioria das categorias de uso, bens de capital, bens de consumo não duráveis e bens intermediários, registraram alguma elevação. Apenas as compras de combustíveis e lubrificantes desabaram, menos 99,6%, devido às condições climáticas adversas que acabam por dificultar a descarga das mercadorias no Porto de Rio Grande. Desta forma, o registro da importação acabou ocorrendo em outro estado. De janeiro a outubro, as exportações gaúchas totais retraíram 9,6%, totalizando 15,1 bilhões de dólares em comparação com o mesmo período do ano passado. Desse valor, a indústria contribuiu com 12,3 bilhões, ou seja, é um estado que manufatura, que agrega valor. Na separação por intensidade tecnológica dos produtos, houve uma queda disseminada em todas as categorias. O Rio Grande é o quarto estado que mais exportou no país no acumulado do ano, com 7,5% da participação nas exportações. Menos mal que, no caso da Argentina, como eu critiquei agora o protecionismo, agora há pouco encerrou na Comissão de Infraestrutura, conjunta com a Comissão de Assuntos Econômicos, a infraestrutura presidida pela senadora Lúcia Vânia e Assuntos Econômicos pelo senador Delcídio Amaral, uma prolongada audiência pública para falar sobre as causas dos apagões de energéticos recentes, com a presença do ministro, sempre atencioso, Márcio Zimmermann. O ministro deu uma notícia relevante, especialmente para o meu estado, informando que, nesta semana, autoridades argentinas da área de Minas e Energia estarão em Brasília para discutirem os termos bilaterais do acordo para a retomada da termoelétrica de Uruguaiana, na fronteira com a cidade argentina de Paso de los Libres, usando o gás natural argentino. O acordo foi rompido, fazendo uma alteração no momento que o consumo argentino aumenta, fica a usina funcionando lá. Quando a usina precisa de mais energia no Rio Grande do Sul, funciona do nosso lado. Isso já é um avanço em relação àquilo que nós convencionamos chamar de elefante branco, porque há muito tempo aquele enorme investimento uma das mais importantes usinas térmicas movidas a gás está lá paralisada, esperando a ativação, depois que o governo argentino suspendeu o fornecimento de gás natural. O ministro Márcio Zimmermann tem sido extremamente atento, diligente, e parece que agora as coisas vão andar. Depende também de acertos com a Petrobras, que a presidente Graça Foster, na audiência que teve na mesma comissão, indagada por mim, também disse que estavam bem encaminhados os assuntos. Aliás, o deputado Frederico Antunes, que é de Uruguaiana, do meu estado, deputado estadual do meu partido, acabou de me ligar para me informar que está solicitando à Eletrosul um encontro com o prefeito da cidade de Nova Santa Rita, Chico Brandão, para que sejam feitos os acordos para iniciar-se imediatamente a construção das linhas de transmissão que passam por esse município, sob o risco de colocar também a região sul, senador Paulo Paim, com um apagão de energia. Eu, aliás, perguntei ao ministro Márcio Zimmermann, porque até agora todos os apagões aconteceram no norte, nordeste, sudeste e centro-oeste. E o sul está até agora, e tomara que continue livre. Mas o ministro fez alguns comparativos, claro que não dá para comparar o consumo de energia no Rio Grande do Sul com São Paulo, que é um grande motor econômico, a grande fábrica do Brasil, que é São Paulo, que consome uma quantia muito grande de energia. Mas há risco, sim, e o deputado Frederico Antunes, que tanto tem tratado de Uruguaiana no Ministério de Minas e Energia, lembrado até pelo próprio ministro, mas agora estamos solicitando à Eletrosul esse entendimento com a Prefeitura de Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre, para que essa obra das linhas de transmissão comecem
sob pena de haver risco de também lá acontecer um apagão de energia elétrica. Isso é o que nós não queremos. Também fiquei animada porque, pelo menos, o ministro não tem preconceito, como bom especialista em energia, a energia que é fornecida pelas usinas térmicas de carvão mineral. Nós temos uma região carbonífera muito importante, o senador Paim conhece bem essa área, e indaguei por que não há leilão específico para a compra da energia dessas térmicas, porque Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os dois estados que têm uma produção através das usinas termoelétricas de carvão mineral mais importantes. E, claro, existem problemas de ordem de aquecimento global e essas coisas todas que estão dificultando, por um lado, os maiores investimentos e o maior avanço desse setor. Ainda bem que as unidades que temos lá estão funcionando a contento. O fato é que nós temos que investir muito ainda para termos garantia e assegurada. Eu espero que agora, na votação da medida provisória 579, que trata exatamente das concessões de energia elétrica, que se possa chegar a um denominador de participação do Congresso Nacional, que não seja uma medida provisória que a gente tenha que aceitá-la assim como ela veio, mas que o relator Renan Calheiros, com as lideranças do governo nessa casa, possam aceitar algumas alterações nessa medida provisória para aperfeiçoá-la, e o Brasil precisa da participação de todos nesse processo. É uma necessidade urgente, dada a relevância que o insumo energia elétrica tem, senador Wellington Dias, para todo o processo de desenvolvimento do nosso país. Não se pode imaginar crescimento, e hoje nós estamos com crescimento, o PIB está registrando aí menos de 4%, então não temos muitos problemas, mas ainda assim acontecendo esses apagões, que não é, como disse o ministro Zimmermann, decorrente da falta de investimentos no setor, que se suspeitava, diante dessa medida provisória, que houvesse, digamos aí, uma certa retração das companhias de geração de energia nos investimentos. Na verdade, isso é manutenção. O ministro reconheceu, eu perguntei a ele, a manutenção, e aí é preciso fazer investimentos nessa área, independente dos investimentos globais em ampliação das linhas de transmissão, que é o grande, investimento necessário para assegurar a normalidade do fornecimento de energia. E, claro, é correta a preocupação da presidente Dilma de reduzir a energia para os domicílios e reduzir o custo da energia para a indústria. Hoje, o custo da energia no Brasil é o mais alto do mundo. E a medida provisória tem um mérito. Esse mérito é exatamente esse: social, de um lado, para reduzir dos consumidores domiciliares de baixa renda, e também econômico, do ponto de vista da criação de uma competitividade maior. O problema é que ajustar alguns itens dessa medida provisória, lá o parágrafo 4º do artigo 11 e o parágrafo 2º do artigo 15. Penso que não é área relevante para assegurar a segurança jurídica necessária que esse setor está precisando. Mas não tenho dúvida de que o governo saberá interpretar esta responsabilidade do Congresso, e como democrata que é a presidenta Dilma Rousseff, ela terá sensibilidade também para esse compartilhamento de responsabilidade. E nós estamos aqui dispostos a ajudar, porque o Brasil precisa. E o Brasil é maior do que os partidos políticos, é maior do que as nossas bancadas, é maior do que tudo. É a nação, e ela precisa de nós. Obrigado, senador Paulo Paim, pela presidência dessa sessão.